Ministro, o que é segurança jurídica para o senhor? O senhor pode citar exemplos? Segurança jurídica é que todos nós queremos quando nós contratamos, quando nós fazemos qualquer negócio. Nós queremos saber se as regras são claras e se elas permanecem. O que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem preocupadas, ansiosas, angustiadas, é ver as regras do jogo mudarem durante o jogo. Não existe um jogo de futebol em que no meio do jogo você diz já não existe mais escanteio, já não existe mais impedimento. A partir daí a pessoa pode fazer o gol e você estava lá tranquilamente achando que o jogador estava impedido. Então, segurança jurídica é, nas regras legislativas, nas decisões judiciais, você manter a coerência e seguir as normas legais que estão em vigor e, ao interpretá-las, dar segurança jurídica significa firmar uma jurisprudência e respeitá-la. Quais os efeitos da insegurança jurídica no Brasil e especialmente para o setor produtivo brasileiro? Quando nós temos, por exemplo, súmulas que são alteradas com muita frequência, quando nós temos decisões hoje num sentido, amanhã em outro, quando nós temos o próprio judiciário, a lei sendo clara, ele interpretando em sentido diverso do que a lei manda, na verdade, por entender que deveria ter um papel mais ativo em termos de estabelecimento de políticas públicas, nós temos uma insegurança jurídica muito grande. As pessoas ficam com receio, no caso as empresas, de contratar, os trabalhadores ficam inseguros se o seu emprego vai ser mantido ou não. Portanto, a segurança jurídica é um valor muito importante a ser prezado pelo Poder Judiciário e a ser prezado por toda a sociedade. Como superar esse problema no país? Na verdade, a fórmula que sempre tive é seguirmos exatamente a interpretação da lei no sentido mais literal possível. Onde a lei está clara, não há muita margem para interpretação. Quando nós, juízes, começamos a colocar uma visão que nós temos daquilo que nós gostaríamos que fosse a ordem jurídica, né, a legislação, nós entramos num terreno em que não damos segurança à sociedade e nem a nós mesmos. Por quê? Quando a sociedade reclama dessa oscilação na legislação, se a legislação efetivamente mudou, o juiz pode dizer, eu estou seguindo a nova lei. Agora, se ele não concorda com a nova lei, ou então ele quer substituir ao legislativo, dando essa ou aquela sinalização, de hoje para amanhã, quando a decisão tiver seus efeitos negativos, comprometendo a economia, comprometendo as relações sociais, aí o juiz vai ser colocado em xeque, como a gente vê hoje o Poder Judiciário sendo colocado em xeque, e ele não vai poder dizer que foram os representantes do povo que estabeleceram essa política ou essa lei. Eles estarão se substituindo e, ao errarem, assumem a responsabilidade. Tem havido ativismo judicial no Brasil? Tem faltado harmonia entre os poderes? Tenho impressão, e é isso que a sociedade mais tem reclamado, é exatamente desse ativismo judiciário. Quando nós vemos, em todos os níveis, hoje não dá para dizer que é mais o Supremo Tribunal ou os tribunais superiores, o exemplo vem de cima. Todos hoje nós vemos um juiz de primeira instância querendo ter um protagonismo na decisão que é mais próprio do legislador. O juiz, ele deve dizer sim ou não a uma pretensão e por quê. E aí a insegurança jurídica surge como? Um juiz vai dar uma obrigação X, outro Y, outro Z,
E as empresas e os próprios trabalhadores ficam inseguros, saber, afinal de contas, o que eu devo fazer? Porque um juiz diz que é uma coisa, outro uma terceira solução. E a lei não diz nada disso. Isso, inclusive, afasta investimentos. Investidores deixam de aportar dinheiro por essa insegurança. A gente tem ouvido muito falar no meio industrial que hoje se contrata muito mais advogados e contadores para entender como aplicar as leis, como seguir as normas, do que os profissionais que deveriam estar produzindo efetivamente, né? O que nós temos visto, até em termos de estatísticas, comparativamente Brasil com outros países, praticamente todas as grandes empresas multinacionais têm praticamente 90% das suas questões trabalhistas no Brasil. Por quê? Porque há uma litigiosidade e antes da reforma, como não havia um processo responsável, você poderia entrar com a ação e, na pior das hipóteses, você não ganhava nada. Hoje, com o risco de perder, se você estiver pedindo alguma coisa que você já recebeu, reduziu-se em quase 70% o número de ações trabalhistas no Brasil.